Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Hoje celebramos São Tiago em função do seu homônimo. Ele foi então cognominado de Tiago o Maior. Para o cristianismo, esta oportunidade constitui-se um momento de não somente celebrar a memória desse grande apóstolo. Ele faz parte daquele bloco dos 3 primeiros discípulos de Jesus. Então, não é simplesmente celebrar a sua memória, mas, inclusive, a partir da liturgia, a partir daquilo que a Sagrada Liturgia hoje se nos traz. É uma oportunidade de reflexão, sobretudo aqueles que estão na função missionária, na função do pastoreio, aqueles que estão liderando, estão na condição de pastores do povo, de líderes religiosos. A liturgia traz para nós hoje a primeira leitura da segunda carta aos Coríntios, do capítulo 4, da segunda carta aos Coríntios, do 7 ao 15. E o nosso evangelho é São Mateus, capítulo 20, do 20 ao 28. Mergulhemos um pouco neste texto. É um texto que assenta-se para todos nós. E vamos extrair daí desse texto, vamos fazer dele um espelho para nós. Este Tiago, ele é filho de, junto com João Evangelista, eles são filhos de Zebedeu e Salomé. E esta mãe chega diante de Jesus com seus filhos e pede que no seu reino um esteja à sua direita e outro à sua esquerda. Que ambos sejam vistos como aqueles que estão mais próximos de Jesus, como aqueles que têm uma projeção. Levamos a mão à cabeça, meu Deus, como que esta mãe tem coragem de chegar na cara limpa? Bem, quando fala-se de mãe, toda mãe sonha, deseja, quer, luta pelo melhor para os seus filhos. E é nesse contexto que Jesus pergunta-lhes ou afirma-lhes: não sabeis
o que estás pedindo. Quantos e quantos de nós, queridos irmãos, aproximam-se de Jesus para status, para pose, para pompa, para ser reverenciado, para receber as continências tão é verdade, queridos. Este livro sagrado nada mais é, muitas vezes, senão uma mercadoria. Quem melhor sabe usar, mais lucra, mais ganha. Quantos de nós queremos estar à direita e à esquerda de Jesus Cristo? Queremos ser aqueles que dele somos os porta-vozes. Para quê? O que disse Jesus a Salomé e seus filhos é dito para nós que muitas e não poucas vezes estamos equivocados com o que significa estar à direita, à esquerda, estar próximo de Jesus Cristo. Isto é sério e é importante. E por isso Jesus também diz para nós: não sabeis o que estás pedindo? Ou estás a pedir? Ele mesmo dissera: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele foi claro em dizer: no mundo tereis aflições. Aliás, tem um filósofo do século XIX, Schopenhauer, né? E ele define a vida como dor e sofrimento. É interessante a pegada, a tomada deste pensador, deste filósofo. Ele diz que a vida é uma guerra sem trégua e morremos com a arma na mão. Por que a vida é dor e sofrimento? Porque o ser humano, ele é atormentado pela vontade. Ele é atormentado pelo desejo. Ao mesmo tempo que sofremos por não ter, ao termos o conquistado, perde a graça. E vem o tédio, vem a mesmice, vem a insatisfação. E junto com isso, aparece uma nova vontade, aparece um novo desejo, e o ser humano fica neste ciclo vicioso de constante busca. E ele acaba por realizar muitas dessas buscas.
Ele acaba por concretizar muitos desses desejos, só que, de repente, aquela conquista não satisfez, não preencheu. Ele sente que um vazio toma conta dele e ele então empreende uma nova caminhada. E assim que consegue aquele novo desejo, aquele novo objetivo, outra vez, vem a frustração, vem o tédio e um novo desejo, uma nova vontade aparece. Uma das vontades do ser humano, um dos desejos do ser humano, é o desejo da saúde, do corpo são, do corpo sadio. Todavia, mesmo os mais disciplinados são fatalmente atingidos. Eu estava analisando esta filosofia de Schopenhauer com o que disse Jesus. Não sabeis o que estáis pedindo. Quantas pessoas que querem, eu quero ser um missionário, um pastor, um padre, um grande evangelista. Eu quero ser aquele que está mais próximo de Jesus. Para quê? A primeira pergunta de Jesus para nós é: não sabeis o que estáis a pedir? Podereis beber o cálice que vou beber? Aliás, neste caso, para São Tiago, ele faz da possibilidade uma afirmação dizendo: de fato, bebereis do cálice que vou dizer. Jesus, neste momento, ele já profetiza o que aconteceria com Tiago no ano 42 ou 44, a partir da ordem de Herodes Antipas I, que mandou decapitá-lo. É preciso que tenhamos esta consciência, queridos. É preciso termos a consciência do cálice que Jesus tomou. O cálice da dor, Jesus tinha consciência. Se eu quero estar próximo de Jesus, Jesus foi aquele que estava entranhado com o Pai. E o fato dele estar mesclado, fundido com o Pai, não significa que ele não tinha consciência de ser o servo sofredor. Não significava que ele não tinha consciência que estava a serviço dos seus irmãos. Que a sua espiritualidade era a espiritualidade da doação, da entrega, do serviço. Porque ele estava junto com o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Esta
fusão, esta relação, esta união dele com o Pai tinha uma finalidade: o amor ao ser humano, a doação, a entrega, a salvação do ser humano. Para que queremos estar ao lado de Jesus? Para as benesses desta vida, para as honrarias, repito-me, para as continências, as bajulações. Isto é oportuno nesta ocasião, quando estamos fazendo memória desse grande apóstolo de Jesus, que foi o primeiro mártir. O primeiro apóstolo de Jesus a ser decapitado, a selar o seu testemunho com o próprio sangue. Para que Deus chamou-me? Para que Deus constituiu-me? Repito-me, apenas para as honrarias? Jesus traz para nós uma palavra que sai dele, passa por Tiago, passa por Estevão, passa por João Batista. E dele até nós há uma lista enorme de homens e mulheres que verdadeiramente tomaram o cálice que ele tomou porque estavam em conexão com ele, como ele estava em conexão com o Pai. A sua conexão, a sua união com o Pai não o impediu da cruz. E a conexão com Jesus Cristo também não nos impede com a cruz. Não nos impede da cruz. Estar ao lado de Jesus não significa simplesmente e maximamente o Tabor, o domingo da Páscoa, da ressurreição. Estar ao lado de Jesus significa viver inteiramente a sexta-feira. Significa viver tudo que a paixão de Cristo possui. Jesus tinha essa consciência de ser o servo de Javé, o servo imolado, o servo apaixonado. Só há razão de eu estar ao lado de Jesus Cristo se eu tiver paixão pelo outro, pelo próximo, pelo semelhante. Reflitamos hoje nesta liturgia. Olhemos para esse filósofo alemão, Schopenhauer. Suas palavras são... Ele é considerado um filósofo pessimista, mas realista. Olhemos para a sua filosofia, que a vida é dor, a vida é sofrimento, a vida é uma guerra e nós morremos com a arma na mão. Confrontemos esse pensamento dele com a palavra de Jesus Cristo, com a mensagem de Jesus Cristo, que diz para nós: podereis beber o cálice que vou beber. Podereis amar com o amor do Pai
que me enviou a vós? O que estou fazendo a vós, da mesma forma que estou lavando os vossos pés, lavai os pés uns dos outros. Estamos dispostos a lavar os pés dos nossos irmãos? Temos essa coragem de despir-nos, de cingir-nos com a roupa do servo, da serva, com Maria Santíssima, que fez-se a serva do Senhor por excelência. Esta que chamamos e que é a Maria Santíssima, a resposta dela para Deus foi: eis aqui a serva. Ela bebeu deste cálice. Simeão disse-lhe: uma espada atravessará a tua alma. Pensemos, queridos. A nossa sociedade está cheia de pessoas, de mestres nas Escrituras, doutores. Dá gosto da gente escutar. Eu então sou apaixonado quando vejo os sábios falarem. Eu gosto de ficar escutando, analisando. Mas o mestre só tem valor quando ele tem testemunho. Quando a sua filosofia, quando o seu saber não tem rastros, não tem pegadas, não tem calvário, não tem existência, não tem vida encarnada, esse saber, ele fica divorciado do essencial, que é o chão da existência, que é o chão da vida. Em Jesus, Deus encarnou-se. O Deus do Êxodo, o Deus da teofania, o Deus dos trovões, do fogo, dos relâmpagos, dos fortes sons de trombetas. Em Jesus, ele se torna carne, ele nasce na manjedoura, ele palmilha as poeirentas estradas da Palestina, ele vai à região de Ciro e Sidom, ele vai ao encontro dos marginalizados, ele acolhe os pecadores, as pecadoras. Está faltando o amor pastoral, está faltando o amor eclesial, está faltando a imolação daqueles que aproximam-se de Jesus Cristo. Que hoje São Tiago, sua história, esta tão limitada reflexão que sai de meus lábios, de alguma forma, possa tocar alguma área da nossa existência. Não façamos do povo massa de manobra. Essa massa que lá na escola dão para os alunos, para as crianças, para que eles brinquem e modelem do jeito que eles querem aquela massa. Não. Precisamos estar ao lado de Jesus. Eu aprovo, eu acolho o pedido de Salomé. Coloca o meu filho à tua direita ou à tua esquerda.
Mas este pedido e este estar ao lado de Jesus Cristo só tem razão de ser se tomarmos com Ele e como Ele o cálice que Ele tomou. E tudo isso por amor. Ele não era um masoquista. Não era um sofrer pelo sofrer, a dor pela dor. Não. A dor produz o amor e o amor produz a dor. É o que o grande filósofo está dizendo para nós. Pensemos, raciocinemos. Se a minha existência tem que ter dor, que essa dor, já que ela é inevitável, que ela produza amor. E que esta dor, ela não nasça tal qual da própria dor, mas que ela nasça de um amor que enfrenta a dor e por isso produz mais amor. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.